Nutrição do morango. Então vamos abordar um tema também importante, que se refere então à nutrição do morango. Né? O morango é uma cultura que não é tão exigente em questão de adubação, não exige adubações pesadas. Porém, a gente tem que observar algumas coisas na demanda da planta. Quando a gente planta então o morango no plantio, o substrato, no momento do plantio, a gente tem que ter uma condutividade, o AEC, de 0,7 a 0,8. Eu falei IEC, o que quer dizer condutividade? Né? Então eu quero mostrar para vocês aqui que o morango, a cultura do morango, a gente faz a adubação de acordo com a condutividade elétrica, né, da solução. Quando a gente então coloca a adubação no morango, a gente vai recolher esse drenado, que a gente vai mostrar nesse curso para vocês. Mas antes eu tenho que chamar a atenção para uma coisa muito importante. É que quem vai produzir morango, ele tem que ter dois aparelhos. Um que é para verificar então a condutividade elétrica e o outro para verificar o pH. O que é o pH, né, do substrato? As culturas em geral, o pH é entre 5,5 e 6,5. Né? O que quer dizer isso? Por que esse pH? É nesse intervalo, nesse pH, é que vai se dar a melhor absorção de nutrientes pela planta. Se eu tenho um pH muito alto, a planta vai ter dificuldade de absorver alguns nutrientes, principalmente micronutrientes, nitrogênio também. Então eu tenho que monitorar a condutividade e o pH semanalmente. Você adquiriu o equipamento, chegou o seu condutivímetro. Você vai ter que fazer a calibração desse aparelho. Então aqui nós vamos demonstrar agora como que a gente faz a calibração. Então no momento de você comprar o aparelho, você compra também a solução, né? Que ela já vem aqui, né, com condutividade. Aqui está 1,4 de condutividade ou 1413. E aí eu quero mostrar para vocês, né, de uma maneira bem simples e prática. Então muitas vezes o seu aparelho, ele vem em milisiemens ou microsiemens. Então se você tiver na leitura do aparelho 1000 ou 1200, né, e esse aparelho, ele também é a mesma coisa que a condutividade 1. Então você às vezes vai ler, eu vou dizer, ó, eu quero a condutividade 1, 1,2, 0,7. Quando eu falo condutividade 0,8 é em milisiemens. Quando for 800 é microsiemens. Então o exemplo está bem claro. Microsiemens 1000, né, milisiemens 1, certo? Então isso aqui é importante observar isso. Então aqui eu tenho uma solução de calibração de 1413 e o meu microsiemens. E o meu aparelho, ele é milisiemens, né? Você vai observar aqui, né, que ele está em MSCM, milisiemens. Então vai ser 1,4. Então eu vou pegar, coloquei a solução aqui, né? Coloco a solução aqui. Eu vou ligar o aparelho, certo? Ele vai zerar, vai ficar zerado, né? E eu vou colocar então na solução aqui e vou verificar quanto que está, certo? Então, ele está aqui, ele deu 1,5. E aí eu abro a parte de cima aqui, né? Aqui, e faço então a calibração. Aqui tem um parafusinho aqui, né? Que a gente coloca aqui. E faz essa calibração aí então, certo? Então a gente faz essa calibra por aqui e a gente ajusta aqui até 1,4. Né? Tá ajustando aqui, tá subindo. Então eu tenho que baixar. Isso aqui é bem delicado de fazer, certo? Então eu vou girando aqui, né? Isso aqui é bem delicado de fazer, até chegar no 1,4. Tá? Então vamos girando aqui com calma. Um chatinho de fazer isso aqui. Aqui. Aí, chegou a 1,4. Então está calibrado o meu aparelho, tá? Então a gente faz isso, né?
Aí eu fecho aqui novamente, tá? Essa solução eu não aproveito ela mais, tá? Ficou aqui. Aí agora, então eu vou calibrar o meu pH-metro, né? Então o pH. E aí você deve adquirir uma solução pH 7 e uma solução pH 4, tá? Duas soluções, certo? Então eu vou colocar em um dos copos aqui a solução pH 4. Isto, coloquei aqui a solução pH 4, tá? Vamos botar mais um pouco aqui, ficou pouco, isto, assim, tá? pH 4, certo? Eu ligo o aparelho aqui, tá? E vou mergulhar na solução então, tá? Tem que molhar o bulbo embaixo, certo? Olha só, deu 4, então o aparelho está calibrado, certo? Não preciso calibrar ele. Se eu tivesse que calibrar ele, eu calibro ele aqui. Então aqui tem, né? Aqui uma chavezinha. Aqui eu coloco aqui e giro para a esquerda ou para a direita até chegar no 4, pH 4. Muito bem. Então agora eu lavo, né? Eu lavo aqui. Eu vou lavar ele, o bulbo, certo? Então a gente lava aqui, né? Lava ele, tá? Lava. E agora eu vou pegar a solução 7. Essa é a 4. Então vou pegar a solução aqui 7. Vou proceder da mesma forma, né? Fazer a mesma coisa, colocar aqui, né? Uma solução. E vou ver se vai dar 7. Então eu vou aguardar um pouquinho até ele estabilizar. Então ele tem que estabilizar, tá? Aqui deu 6,9, tá? Vamos aguardar. Ver se ele estabilizou. Estabilizou em 6,9. Até pode usar assim, mas eu vou mostrar então como é que a gente regula ele aqui. Vamos ver, vamos botar no 7. 7, certo? Então calibrei para o pH 7, tá? Mesma coisa, lavo o bulbo e guardo ele. Então eu estou com os meus aparelhos agora calibrados. Eu comprei os aparelhos, chegou com as soluções, eu faço essa calibração, tá? Então isso é muito importante da gente estar fazendo isso aqui, certo? Então, no momento do plantio do morango, eu vou plantar o morango, estou com o meu substrato na calha. Então eu tenho que verificar, eu vou molhar, vou colocar a água, como vocês podem estar observando aqui, já está gotejando, então a gente fez aqui, né? Está pingando água, pingou ali. Então eu vou medir, né? Vamos pedir aqui a ajuda do Paulo aqui para coletar um pouco dessa solução, né? Aqui, né? No momento do plantio. Aqui nós temos um morango que já está plantado, mas para mostrar como é que se faz aqui, então essa calibração, não tivesse morango plantado aqui, eu ia plantar esse morango com 0,7, 0,8 de condutividade, tá? Então eu recolho essa água, coloco aqui o aparelho, né? E vou verificar se está em 0,7 ou 0,8. Se está em 0,7, 0,8 eu planto. Vamos supor que tivesse em 1,5. 1,5. Está muito alto para plantar o morango. Como que eu devo proceder? Então eu vou irrigar o meu substrato, eu vou colocando água, que essa água vai lixiviar, ou seja, vai lavando os sais, os nutrientes que tem ali, vai lavar, até baixar a condutividade para 0,7 e 0,8. Então eu tenho que colocar a água, fazer irrigação para fazer isso aí, tá? Certo? Então eu tenho que fazer isso aí. Já coletou aí, Paulo? Acho que já está bom assim, para a gente verificar aqui, né? Então a gente verifica, né, pessoal, aqui se a condutividade vai dar isso, eu vou verificar aqui, se deu 0,7, né, 0,8, eu planto. Se deu a mais, então eu procedo a lavagem desse substrato. Tá? Muito bem. Então eu vou fazendo isso aí. Então a adubação. Plantou até a floração com substrato orgânico, porque a gente já coloca alguma coisa de composto orgânico no substrato, solo, né? A gente pode colocar também alguma coisa de fosfato natural, pó de rocha, silício, né? Então até a floração, esse substrato vai estar com nutrição suficiente. Tá? É o que a gente tem, as experiências que tem mostrado para nós, com o composto que a gente usa e tal, ele tem ali. Começou a floração e a frutificação, né, você começa a elevar
essa condutividade aos poucos, né? Em plena frutificação, quando começa a fruta, já flor, fruto, você pode elevar a condutividade a 1, 1,2 até 1,4. Nós não temos usado mais do que 1,4. Nós temos bons resultados com morango com condutividade 1, né, em plena produção, certo? Então, como é que eu faço a adubação do meu morango? Sempre baseado na condutividade. Então, eu tenho agora o morango aqui em produção, tá? Está produzindo morango. Então, toda semana, 2 vezes por semana, eu vou verificar essa condutividade. Eu vou recolher o drenado e vou verificar a condutividade quanto que está. Eu quero 1, se está em 1, está ótimo, tá? Então, numa próxima aula, a gente vai mostrar também como que se faz a adubação, a fertirrigação, o preparo dos sais. Então, está em 1, tá bom, tá? Então, se eu medir aqui, eu estava mantendo em 1, e eu verifiquei aqui e baixou para 0,9, 0,8, aí eu vou proceder à fertirrigação, eu vou colocar adubo. Isso quer dizer que o morango consumiu os nutrientes que estão no substrato. Então eu vou lá e vou fazer a ferte e vou colocar para cá. Quanto que eu coloco, né? O que a gente tem feito no sistema orgânico? A gente mantém o substrato úmido, né? Veja o que eu falei na irrigação, manter o substrato úmido. Então, na primeira vez que você vai irrigar, você conta quantos minutos leva para drenar embaixo. Começou a pingar, você desliga o teu sistema de irrigação ou a fertirrigação. Isso demonstra que o teu substrato já está úmido, né? Ocupou todos os espaços. E outra coisa importante na elaboração do substrato, se você tem um substrato que drena muito, muitas vezes o pessoal usa muita casca de arroz. Então a água, ela forma um trilho, porque a água, ela tem que ir infiltrando e fazendo isso aqui, né? Então por isso que no orgânico também a gente usa solo, né? Terra, argila, a gente coloca um pouco isso, para reter esses nutrientes também. O composto orgânico também retém esses nutrientes, isso é muito importante. Então nós no sistema orgânico, a gente não tem feito adubações tão frequentes. Nós podemos usar adubação todos os dias, ou de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. O que vai determinar isso? É a condutividade que está saindo lá. Então isso é muito importante, pessoal, tá? Outra coisa, né, que a gente tem que observar também, outra coisa, então eu esqueci de falar da questão do pH. Então o pH eu também tenho que verificar sempre no drenado, condutividade, e verificar o pH e manter o pH em 6, 6,5. Tá? Isso é importante, que vai dar boa absorção dos nutrientes. Pode desregular o pH e pode também, o morango, ele é uma cultura que ele mostra as suas deficiências. Se nós olharmos aqui, a gente vai ver aqui, né? Se a gente olhar aqui, ó, esse morango aqui, ele está apresentando uma deficiência de potássio, porque ele está com a folha aqui escura no meio, ó, escura, né? Então, essa é uma deficiência de potássio. Se eu tenho a folha vermelha, uma folha puxada bem para vermelho, aqui avermelhada, eu tenho uma deficiência de nitrogênio. Então eu tenho que colocar nitrogênio. Então o morango ele vai mostrando. Se eu tenho entre as nervuras amarela e a nervura verde, e entre as nervuras, geralmente é deficiência de magnésio. Pode ser zinco também. Agora, se a gente tem a brotação, essa brotação aqui, bem amarela, a brotação nova, bem amarelada, é deficiência de ferro. Né? Então o morango ele vai mostrando. Outra coisa, a borda, além de estar preto aqui, mas a borda estiver seca, né? Com a borda seca, como a gente pode ver aqui, deixa eu pegar uma folha aqui e a gente mostrar aqui, ó. Né? Então ela está com a escura e está com a borda seca também. Também é sinal de deficiência de potássio. Se não tiver a folha preta no meio escura e a condutividade estiver muito alta, também vai secar essas bordas aqui. Então seca as bordas, mostrando que a condutividade está muito alta. Isso também é uma outra indicação dessa planta. Se você tiver morango, né? Você tiver um fruto de morango e ele tiver defeituoso, né? Ele está torto, defeituoso aqui assim, e a borda aqui assim está roxa, né?
um arroxeado, assim, meio roxo, é deficiência de boro. Tá? Então, o morango é uma cultura assim, que ela mostra muito as suas deficiências, né? Ela vai mostrando o que está precisando. Mas se você fizer um bom manejo, condutividade, o pH, você não vai ter problema, né, de fazer esse ajuste. Então sempre seguir a orientação de algum técnico que esteja acompanhando vocês, para ajudar a monitorar, para ajudar na adubação, na elaboração de qual é a adubação que você vai usar. O que a gente tem usado de adubação em produção orgânica? Fontes de nitrogênio, né? A gente tem usado esterco de aves, né? A gente tem de aves. A gente ferve, a gente chama de fervido, ferve por 4 horas esse esterco, deixa esfriar e a gente usa ele diluído na água, né? E a gente coloca ele então na fértil irrigação, né? E a gente usa também na fértil irrigação. Você pode, com a orientação de um técnico, você elaborar a fértil irrigação com sais permitidos na irrigação orgânica, quer dizer, sulfato de potássio, magnésio, zinco, boro, molibdênio, né, cobre, boro, né, você também pode fazer uma formulação, mas aí é com uma orientação técnica você elaborar. Uma outra adubação que você pode fazer também, né, quando você tem um caso assim, você precisa resolver mais rápido, é a adubação foliar. E aí nós temos no mercado produtos específicos para cada caso. Então a gente tem produto específico para corrigir potássio, tem produtos para corrigir a deficiência de boro, né, cobre também, né? Outra coisa, né, importante desses produtos, claro, na agricultura orgânica, né, os produtos têm que ser certificados. Tem que ter certificação permitido para uso na agricultura orgânica. Então assim, pessoal, a adubação é uma das questões muito importantes. O morango, ele não demanda muito. Você pode ver, condutividade baixa. A maioria das plantas é condutividade acima de 2, 2,5, 3, acima de 2,5. O morango é 0,8, 0,9, 1, 1,2. Tá? Então depende muito de como que está vindo essa cultura. Chamar atenção para uma outra coisa importante. No período do inverno, no pico de produção ali no inverno, você pode ter uma condutividade mais alta, até 1,4, né? No verão, como o morango ele não é uma cultura de verão, ele tem mais dificuldade, as plantas, de absorver os nutrientes. Então, uma recomendação minha, né, nesses anos já de trabalhando com morango, é você baixar essa condutividade um pouco. A gente tem usado fazer 0,8, 0,9 no verão. Por quê? Como a planta absorve menos nutrientes no verão, o que vai acontecer? Como ela absorve menos, vai haver uma concentração de sais. E isso vai salinizar o meio. Então eu vou ter um meio muito salino. E isso não é bom, porque o meio salino, a planta não absorve água. E aí você pode ter problemas, inclusive, de plantas murcharem. Né? E esse excesso de sais não é bom também. Então esses são os cuidados que a gente tem que ter aí na adubação. Né? Chamar atenção bastante para vocês isso, né? Mas o morango assim, é uma cultura muito boa da gente conduzir em relação à nutrição, né? Eu sempre digo às vezes para o pessoal assim, o morango só falta é falar com a gente, é conversar, né? Conversar, porque o restante ele mostra as suas deficiências, ele mostra como é que está, o que ele precisa e basta você atender essa demanda que ele está apresentando.